Desde ontem, no final da tarde, Deus tomou o meu coração com uma palavra para trazer à igreja aqui hoje. E eu não tive a oportunidade de poder viajar a Santos esse final de semana para poder participar da convenção, mas de longe nós assistimos, né, Tiago? Eu não sei quem mais assistiu, mas nós assistimos. E algumas ministrações, mesmo assistidas de longe, tocou muito meu coração. Tocou tanto que eu cheguei a escrever um negócio num grupo que nós temos de líderes, que ou eu fico muito envergonhado, ou eu me sinto, como mesmo eu disse lá, envergonhado ou motivado, né? Envergonhado ou motivado a querer fazer alguma mudança. Mas eu entendo o que eu quero dizer à igreja hoje. E após várias coisas que Deus foi ministrando no meu coração, Ele me fez entender uma seguinte palavra: qual é a motivação da minha igreja? Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação de estarmos aqui hoje? Então eu quero que você vire para a pessoa do seu lado, fala para ele, fala para ela: meu irmão, qual é a motivação de você estar aqui hoje? Olhe para mim. Para nós entendermos melhor e com clareza o que nós vamos dizer aqui nessa noite, eu quero que você que já sabe, relembre, e você que porventura não saiba, entenda junto comigo qual é o significado de motivação. Eu me dei conta de algumas coisas, e segundo o dicionário, motivação significa um indivíduo ou pessoa que age ou se movimenta para atingir os seus objetivos. Um pouco mais além, eu fui buscar segundo a psicologia, o que significa motivação. Alguns estudiosos como Maslow e McClelland, eles criaram as suas teorias sobre motivação. Maslow disse que o homem se motiva quando as suas necessidades são supridas, como a autorrealização, a autoestima, necessidades sociais, seguranças e coisas semelhantes a estas. Quem está me entendendo até agora, diga amém. Já McClelland indicou 3 necessidades que são essenciais para a motivação do ser humano. A primeira é poder. Diga comigo, poder. Diga mais alto, poder. A segunda é afiliação. Diga, afiliação. E a terceira é realização. Diga mais alto, realização. Eu concordo com essa segunda teoria, em partes, porque toda pessoa que possui poder em certos momentos e aspectos, você vê que ela é uma pessoa sempre motivada. Se você conversar com um executivo, com um empresário, você vai ver que ele sempre está motivado em fazer mais, para poder crescer mais. Como o pastor Roberto bem citou dias atrás, numa palestra do Roberto Justus, onde ele disse que a empresa dele fatura para ele, por hora, milhões e milhões de reais. E a motivação dele é falar aos seus funcionários, para que eles cuidem da empresa, com o seguinte entendimento: quanto melhor você trabalhar, mais você vai ganhar. Quem me entende, diga amém. Afiliação. Eu quero pegar essa palavra afiliação e transformá-la em família. Diga comigo, família. Porque a filiação eu vejo que é uma questão de ligação, não é verdade? A filiação é questão de aproximação. Então eu acho que não há realização maior na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, do que uma família estabelecida. Hoje, eu posso dizer que 90% dos casos de depressão que as pessoas possuem hoje está ligada diretamente à família. Frustrações dentro da família. É o filho ou a filha que se envolveu com prostituição, com lesbianismo, com homossexualismo, que se envolveu nas drogas, que se envolveu com coisas que fugiram do caráter da família.
Ou também no caso de pais que são viciados, alcoólatras, usuários de drogas, e isso acabou gerando depressão dentro da família. Então eu entendo que a questão da filiação da família é um fator fundamental para a motivação. Eu não sei como é a sua família, mas a minha família, todas as vezes que eu precisei de uma palavra para me levantar, eu sempre tive a minha família perto de mim. Amém ou não amém? A minha família hoje já não é apenas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa e a minha filha que está para nascer daqui a alguns meses. Mas a minha família hoje é a igreja, no modo geral. Porque os piores momentos da minha vida, eu posso olhar no rosto de muitos irmãos aqui hoje e olhar para eles e falaram assim: vocês me ajudaram a me reerguer. Vocês foram usados por Deus para poder me motivar, me ajudar. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, eu passei por uma crise emocional sobre o meu chamado, o meu ministério muito grande. Alguns irmãos aqui compartilharam isso, e não só na questão de chamado, mas muitas dificuldades na vida pessoal, muitas mesmo. E na minha mente eu estava querendo desistir de tudo. Se eu desistisse naquele dia que eu não queria mais nada, hoje eu não estaria aqui, e eu nem sei se eu estaria em Ribeirão Preto. Acho até por causa da vergonha de desistir diante de tantas pessoas. Mas muitos irmãos oraram por mim. Alguns irmãos queriam ir na minha casa, mas o pastor falou assim: melhor não, irmãos, deixa Deus trabalhar no coração dele. Mas se deram o trabalho de mandar mensagem no meu celular. Às vezes a gente acha que uma mensagem no celular é fútil, mas pode mudar a vida de alguém. E eu quero ressaltar uma mensagem que eu tenho guardada no meu celular até hoje, que foi um dia que a Fabi mandou uma foto para mim, dos 2 filhos dela ajoelhados na beira da cama. Eu tenho aqui no meu celular até hoje. Está aqui no meu celular. Ele está assim, o Gustavo e o Guilherme. E a Fabi chegou em casa, tirou uma foto e falou assim: meninos, ou eles devem estar orando porque aprontou e já está pedindo perdão para Deus. Brincadeira. Ela chegou para eles e falou assim: o que vocês estão fazendo? Nós estamos orando pelo Joabe. Isso toca meu coração até hoje. Vocês são a minha família. Quem me entende, diga amém. E vocês sabem que eu não preciso fazer demagogia para ninguém, porque quando eu tenho que falar na lata, é direto e reto, sem fazer curva. Então família é fundamental para a motivação. Na terceira questão que Cleide colocou, ele diz que para motivação é necessário também ter realização. Existe algo que te motiva mais do que a sensação de dever cumprido, do que meta realizada? Tipo aqueles irmãos que querem perder 10 quilos, né? Aí vai, para de comer, faz caminhada, vai para academia, vai jogar futebol, mal consegue correr 2 passos, mas está lá. Aí passa um mês, consegue atingir a meta de perder 10 quilos, o cara fica louco. As irmãs então pira, velho. Se tem uma coisa que as irmãs amam é perder peso. Aí vai, uhul, perdi quilo. Aí vai, uau. Aí ela se empolga, agora eu vou perder mais 10. E vai, de repente, quando entra dentro da igreja, pastor ora por mim. Eu acho que eu estou com leucemia, ou então eu estou com qual que é o nome daquele negócio lá? Anorexia. Deus, misericórdia, Deus livre vocês disso, o sangue de Deus tem poder. A minha esposa, ela tem a motivação reversa às demais mulheres. Ela fala assim: eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que ganhar peso. Aí toda vez que a gente vai na farmácia, porque tem que comprar um remédio ou outro, aí ela pesa na balança, uhul, ganhei 100 gramas. Aí ela vai na farmácia outro dia, pesa, ai, minha vida, Joabe, eu não sei mais o que eu faço com a minha vida. O que foi, Graziele? Perdi 10 gramas. Mas a realização nos traz motivação. Diga comigo, realização traz motivação.
Ainda na questão de conhecimentos gerais, isso aqui é só uma ilustração para a gente entender a palavra. A palavra motivação, ela está ligada por duas palavras. E isso no português significa que ela é chamada uma palavra composta. Não é isso, professora? Palavra composta é aquela palavra que é uma junção de duas e formam uma. Então a palavra motivação, eu quero que você separe ela bem agora na sua mente. Você que tem caneta, papel, se você quiser fazer isso escrevendo, desenhando, fica à vontade. Mas a palavra motivação, separe ela comigo agora. Motivo, diga comigo, motivo mais ação. Diga comigo, motivo mais ação. É justamente com essa palavra, qual é a sua motivação, que nós vamos trazer algo da parte de Deus para nós aqui neste lugar. Para que não fique nas minhas palavras, ou apenas no que eu acho, ou no conceito de um homem qualquer. Dentro da palavra de Deus, nós vamos pegar de Gênesis até Apocalipse, e nós vamos ver situações que você pode se perguntar, qual é a motivação de tudo isso? Se nós pegarmos a vida de Abraão, ele saiu da sua casa, da casa da sua família, aonde ele tinha estabilidade, aonde ele tinha conforto, aonde ele tinha tudo no controle, para poder atender um pedido de Deus. Qual foi o pedido de Deus? Saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para um lugar que eu te... Aí eu perguntei, Deus, qual é a motivação de um cara que tem tudo certo na vida dele, sair para um lugar que ele nem sabe que é? Sabe? É mais ou menos assim, alguém virar para você e falar assim, Oséias, enche o tanque do seu carro, entra na rodovia e vai para um lugar que eu ainda vou te falar. Aí o Oséias deve pensar assim, é louco, e se o combustível não der? Eu nem sei que caminho tomar. E assim aconteceu com Abraão, Deus mandou ele sair, e ele não sabia se todo o alimento que ele tinha daria para a jornada que ele tinha que cumprir. Ele não sabia quais eram os desafios que ele ia encarar caminho à frente. Ele não sabia aonde é que ele ia parar. Mas ele tinha uma motivação. Nós vamos entender ela daqui a pouco. Outro personagem da palavra de Deus é Moisés. Está bem famoso agora, né? Os 10 mandamentos da Record deixou Moisés famoso. Um homem que, de príncipe, herdeiro de tudo, se tornou um fugitivo do Egito. Ele foge, vai para o deserto, depois se casa, está dando glória a Deus aí. Depois se casa, forma uma família, se estabiliza. Mas Deus vira para ele e fala assim, Moisés, eu preciso que você volte para o Egito. E lá você vai libertar o meu povo da escravidão. Aí eu pergunto para você, Rodrigo, diríamos que você tem rixa com alguém lá no Egito. Você está jurado de morte no Egito. Você teria coragem de voltar lá? Volta nada, irmão. Eu não teria coragem. Alguns homens vão falar assim, eu ia nada, irmão, para. Mas Moisés fez isso. José, de filho amado, se tornou escravo. Davi, de um pastor de ovelhas, para se tornar depois um fugitivo, porque Saul queria matá-lo. Oséias, cara, eu amo esse homem. Eu amo esse aqui também, mas o da Bíblia eu amo mais, tá? Oséias, de um homem respeitado na sociedade, Deus manda ele casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Qual é a motivação desse cara a fazer isso? Qual é a lógica de um cara fazer isso? Aos homens que estão aqui hoje, que são casados, se você quando era solteiro, Deus mandasse você casar com uma prostituta, irmãos, no dia de hoje seria uma zoação só. Eu costumo citar para os jovens, já citei isso algumas vezes, vou até relembrar. Já pensou, você está andando com a sua mulher no shopping,
Você está dando um rolê lá, e aí você vê um grupozinho de rapazes apontando para ele, fazendo assim, ó, com aquela cara, já peguei. Que vergonha, irmão. Oséias, eu imagino que ele passou pela mesma situação, pela mesma. Para você ver que a vergonha de Oséias foi tão grande, que quando ele ia falar diante dos outros homens, os homens viravam para ele e falavam assim: você não tem moral, porque você é casado com uma prostituta. Quem me entende, diga amém. Vocês vão entender toda a lógica do que eu quero dizer nessa noite. Esther, desafiada a ser usada por Deus para libertar o seu povo da morte. Paulo, um homem que era o perseguidor dos crentes, que queria matar crente a todo custo, se tornou perseguido por amor ao Evangelho. Pedro e os outros 11 discípulos, de homens normais que tinham a sua vida estabilizada, decidiram largar tudo para poder sofrer pelo Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Mas você pode estar se dizendo agora: se eu também fosse daquele tempo, se eu também fosse daquela época, eu também faria o que esses homens e o que essas mulheres fizeram. Será que realmente faria, meu irmão? Será que realmente você faria, minha irmã? O chamado de Deus, ele não mudou. O que mudou é o nosso coração. O coração das pessoas mudaram sobre o toque do Espírito Santo. Esses homens e mulheres que nós citamos aqui agora na Bíblia não tinham argumentos para questionar. Simplesmente receberam e cumpriram o seu chamado. Por mais que eles quisessem oferecer uma resistência, eles sabiam que se Deus estava os chamando, então era porque Ele tinha algo muito especial para poder realizar na vida de cada um. Então por isso que eu cheguei nessa questão, que o maior motivo, a maior motivação que essas pessoas tinham para fazer o que elas fizeram, se chamava, ou melhor, não chamava, era palavra de Deus. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim para ele, fala assim para ela: a maior motivação que eu e você precisamos ter, não é o milagre, não é a bênção, é a palavra de Deus. Olhe para mim. Algumas pessoas, elas vêm para a igreja com a seguinte motivação: eu vou lá, eu vou orar, Deus é bom, Ele vai me atender, Ele vai suprir as minhas necessidades, Ele vai curar as minhas enfermidades, e amém. A motivação de muitas pessoas hoje é essa. Irmãos, posso abrir o jogo aqui, sim ou não? Irmãos, eu tenho dó daquelas pessoas que vão em determinados lugares, e alguns pastores viram e falam assim: para você alcançar tal bênção, Deus está mandando você dar sua casa, dar o seu carro. Aí a pessoa vai lá, porque a motivação dela é o quê? Só conquistar, ter para ela. E não é que Deus não queira que você tenha coisas melhores, coisas abençoadas, coisas grandes, mas existe a motivação. E a motivação, se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, tudo se torna apenas natural. E hoje nós temos casos de igrejas sendo processadas porque o pastor fez uma propaganda de tal coisa e aquela coisa não aconteceu, e a pessoa entrou na justiça para poder requerer o bem que ela investiu na igreja. É verdade ou mentira? Sabe por quê? É muito fácil você tocar na alma de alguém, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Eu estou falando aqui agora, eu tenho os meus problemas, mas o meu Deus é grande para poder resolver todos eles por mim. Então, o motivo, diga assim comigo: motivo é igual palavra de Deus. Agora diga comigo: ação é igual fé. Diga mais alto: fé
em confiar no Deus que me chamou. Hoje eu te pergunto, qual é a nossa motivação de estarmos aqui dentro desse prédio hoje? Qual é a nossa motivação de sermos cristãos, de falar por aí afora que nós somos crentes? É porque é moda? Porque passa na televisão? Quando eu fiquei sabendo que aquele cantor, aquele que virou amiguinho do Thales Roberto lá, o Naldo, quando eu ouvi dizer que ele era crente, meu Deus, eu virei e falei assim, eu sou vice-deus. Sabe por quê? As pessoas acham que ser crente hoje é uma religião, e que essa religião te permite fazer o que você quiser, desde que o seu coração, Diego, esteja limpo diante de Deus. Quem me entende aqui, diga amém. Qual é a nossa motivação de fazer célula, líderes aqui? Qual é a sua motivação de toda semana você abrir a porta da sua casa, anfitrião, líder de célula, e fazer célula toda semana? Para cumprir um método? Para cumprir uma visão? Porque se for isso, nós estamos fazendo errado. Qual é a nossa motivação de até mesmo ganhar vidas para Deus? Ah, pastor, não é óbvio? A nossa motivação é ganhar vidas para Deus. Mas será, irmãos? Porque às vezes nós ficamos tão motivados em apenas fazer o método, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos romper, vamos ter uma igreja mega aqui nessa cidade, vamos isso, vamos aquilo e tudo mais. E nós esquecemos que a motivação não é ganhar, a motivação é transformar. É muito simples. Muitos irmãos hoje vieram achando que ia passar o filme Quarto de Guerra. E eu conversei com o pastor, falei, pastor, está errado. Eu acho que a gente não deve passar filme. Filme a gente assiste em casa. Vocês querem assistir o filme de Quarto de Guerra? A gente marca um outro dia que não tem nada a ver com culto na igreja, e você vem e assiste aqui. Dia de cultuar a Deus é dia de cultuar a Deus. A minha motivação não pode ser cumprir um método. A minha motivação não pode ser ganhar vidas, porque eu tenho que colocar alguém sentado nessa cadeira. A minha motivação tem que ser ganhar vidas, porque o Deus que me transformou também pode transformar a vida de alguma pessoa lá fora. Não é errado você está aqui com a motivação de que Deus vai te abençoar. Errado é se essa for a sua única motivação. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 1, verso 2. Salmos, capítulo 1, verso 2. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Aliás, só o verso 2, capítulo 1, verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler aqui comigo. 1, 2, 3. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Agora quero ouvir só a voz da igreja. 1, 2, 3. Olhe para mim. Vamos pegar a palavra prazer. Deixa o verso ali, tá? Viu, Samuel? Deixa aqui. Vamos pegar a palavra prazer. Você que está anotando aí, pega a palavra prazer e substitua essa palavra prazer por motivação. Você que está sem nada, apenas coloque na tua mente, no lugar da palavra prazer, motivação.
No lugar da palavra lei, coloca vontade. No lugar da palavra lei, você vai colocar vontade. No lugar da palavra medita, você vai colocar a palavra busco. De buscar. Olhe para mim. A palavra prazer, eu entendo que ela está ligada ou interligada de certa maneira com a palavra motivação, porque não existe nada que te motiva e que não te dá prazer. Não é verdade? Tudo aquilo que te motiva te dá prazer. E tudo aquilo que te dá prazer também te dá motivação. Então por isso que eu entendo que você pode substituir a palavra prazer por motivação. A palavra lei, na lei do Senhor, eu entendo que nós podemos substituir pela palavra vontade. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis justamente para que o homem pudesse de forma ordenada fazer a sua vontade. Assim, entenderíamos que o que Deus quer e saberíamos viver segundo os planos de Deus para nós. Quem me entende, diga amém. Então nós podemos substituir a palavra lei do Senhor, que é a sua vontade, e substituir apenas pela palavra vontade. Agora, a palavra meditar, você substituiu pela palavra busco, que vem de buscar. Eu entendi da seguinte maneira: quando alguém está em meditação, é porque ela está buscando algo. Geralmente as pessoas meditam na palavra de Deus, buscando um alívio para as suas dores, paz para a sua alma, cura para as suas enfermidades. Buscam na palavra de Deus uma direção para a sua vida. Quem me entende, diga amém. Então, se nós formos entender a palavra do Senhor, com essas mudanças que nós colocamos agora, esse texto ficaria da seguinte maneira: antes, a minha motivação está na vontade do Senhor, e na sua vontade eu busco dia e noite. Amém ou não amém? Vou ler mais uma vez. Antes, a minha motivação está na vontade do Senhor, e na sua vontade eu a busco de dia e de noite. A igreja não entendeu, vou ler de novo. Antes, a minha motivação está na vontade do Senhor, e na sua vontade eu busco de dia e de noite. Sabe, meus irmãos, abrindo meu coração para vocês, até mesmo eu preciso corrigir as minhas motivações. Na quinta-feira, nós do Ministério de Louvor, nós tiramos um ensaio do mês só para orar e meditar na palavra de Deus. E durante a nossa meditação nós chegamos ao entendimento: qual é a verdade que nos faz subir neste altar e ministrar louvor? Qual é a nossa motivação? Nesse aspecto, eu já corrigi, porque a minha motivação de ministrar louvor não era porque eu tinha que levar algo puro para Deus. A minha motivação na época era de fazer louvor se tivesse um cara tocando teclado, tocando bem, porque não adianta tocar mal, tocando guitarra. Oi? Porque era feio. Hoje tá bom, Leonardo, você tá de parabéns. Hoje o Leonardo é maestro, aulas particulares, 90-90, mas enfim. Se tivesse um contrabaixo, o violão, um cara tocando bateria, as irmãs fazendo back. E se a igreja levantasse as mãos para os céus? Aí para mim, eu ficava motivado em cantar e fazer louvor. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Mas Deus, me perdoa, Deus, mas tem que ser estranho. Porque Deus faz coisas absurdas. Lembra que eu falei no começo? Tem coisas que Deus faz que a gente às vezes não entende. Aí Deus foi lá e arrancou o carinha da bateria. Aí Deus foi lá, tirou o carinha do contrabaixo. Aí Deus foi lá e tirou o carinha da guitarra. Até que teve um dia que ministrou louvor só eu e Leonardo.
Irmãos, quantos lembram da época que só eu e Leonardo ministrava louvor aqui? Graças a Deus são poucos irmãos. Irmãos, sabe o que faltava aqui na igreja? Só o espetinho de gato lá fora, porque o boteco já estava armado. Ele soltava uma musiquinha no teclado, que você já viu aqueles caras de barzinho que vai cantar, põe aquelas bateriazinhas de teclado e fica... Irmão, era ridículo. E eu tocando violão aqui, falando assim, diabo do meu ódio. Eu tocando aqui, irmãos, eu pensando no diabo, enquanto aquele momento era para eu estar pensando em Deus. A minha motivação estava errada, e Deus foi me ensinando, cabeção, a sua motivação tem que estar na pureza da adoração. E é por isso que eu digo na minha palavra, que eu estou buscando verdadeiros adoradores, que me adoram no espírito e com o coração verdadeiro. Porque você está preocupado com músicos? Porque você está preocupado com qualidade sonora? Eu não preciso de som, eu preciso do seu coração. Aí teve um dia que eu subi em cima do altar, depois que eu levei essa chibatada de Deus, eu peguei o violão e comecei a tocar, irmãos, e a unção de Deus começou a encher esse lugar, e Deus começou a encher esse lugar. Aí teve um dia, eu não esqueço, a Patrícia veio e falou para mim, Jô, um dos melhores louvores que eu já entreguei para Deus foi o culto de hoje. Eu não sei se ela vai lembrar, mas eu lembro, porque estava puro, a motivação estava correta. Quem me entende, diga amém. Sabe quando é que um culto de igreja fica chato? É quando você vem com uma motivação e ela não é suprida. Você veio aqui hoje pensando, hoje Deus vai te levantar, os seus inimigos vão cair. Eu não sei fazer isso, então só estou ilustrando. E 1000 cairão ao teu lado. Não é nem 10, nem 20, nem 30. 1 milhão cairão ao teu outro lado, mas tu não serás atingido. Aí todo mundo... Se estivesse paralítico agora, o cara já levantava, catava a cadeira de roda e jogava para cima. Ou então outros vêm aqui hoje com um problema financeiro e quer ouvir aquela palavra, o Deus dono do ouro e da prata, parece até funkeiro, vai suprir a sua necessidade, e um avião do Banco do Brasil vai cair no quintal da sua casa e você vai ficar rico, se ninguém morrer, lógico, né? Mas presta atenção, irmão, é a motivação, olha para mim. Aí sabe o que eu entendo? Que pessoas que só pensam nisso, que só pensam no material, nunca viverão a plenitude da palavra de Deus. Por pessoas pensarem só dessa maneira, por isso que existem muitas igrejas machucadas, muitas pessoas decepcionadas com a igreja, com o pastor, porque o evangelho está sendo pregado de forma mentirosa em alguns lugares. Eu não vou dar nome de lugar não, irmão, porque meu papel não é ficar falando da vida dos outros. Mas presta atenção. Mas se a sua motivação estiver diferenciada, você vai experimentar a genuína e verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar inconformados com a maneira que as pessoas vivem. Eu estava conversando com meu discípulo Augusto, e às vezes ele é meio heavy metal, hardcore em relação ao evangelho, com algumas coisas. Ele falou assim, pastor, tem hora que eu tenho vontade de ser calvino. Por quê, irmão? Sai matando todo mundo que faz errado. Mas é comentário nosso de brincadeira à parte. Mas é porque, irmãos, existem pessoas que estão neste lugar, estão inconformados com o pecado, estão inconformados com a maneira cristã errada de ser, estão inconformados de simplesmente sentarem numa cadeira de uma igreja e ficar escutando o pastor falar, ministrar.
E com isso eu quero que você abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 12, verso 2. Quem achou, diga amém. Por curiosidade, se você não sabe, tá? Romanos foi um livro escrito provavelmente em Corinto, no ano 57 depois de Cristo. Só por curiosidade. Eu anotei Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmos foi escrito por Davi, Salomão, e tem um capítulo de Salmos escrito por Moisés. Existem também outros autores e colaboradores, e o livro de Salmos foi escrito no ano de 1410 a 430 a.C. Só por curiosidade, porque pregação também é cultura. Quem achou, diga amém. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quantas coisas que estão no mundo hoje e difamam a igreja, difamam o evangelho, e com isso tem sugado a motivação da igreja. Quantas coisas, quem me entende diga amém. Na versão A Mensagem, é uma bíblia de estudo. Se um dia você quiser adquirir, anota o nome dessa bíblia. Ela se chama A Mensagem. Do verso 1 ao 2 diz assim, preste muita atenção nessa leitura, ela é bem esclarecedora. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem mais pensar. Em vez disso, concentrem a sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Diga amém. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa motivação na verdade de Deus. Se olharmos bem para o capricho que Deus tem em zelar de nós, chega a ser impossível pensar ou imaginar. Mas às vezes, nós deixamos a nossa cultura, o nosso ambiente de vida, atrapalhar o desejo de Deus em realizar algo na nossa vida aqui nessa terra. Se um dia você pudesse estar no lugar de Deus, e lá no lugar dele, você vê o mundo como ele está hoje, qual seria a sua reação? Olhe para mim. Quem já viu aquele filme Todo Poderoso aqui? Levanta a mão. Muitos irmãos. Tem 1 e o 2. Eu acho que o autor daquele filme, algumas pessoas falaram que ele foi muito infeliz no primeiro filme, e obteve um pouco mais de sucesso no segundo, em termos de um sentido de você ser Deus por uns dias. E lá no filme Todo Poderoso 1, que o Jim Carrey faz toda aquela palhaçada com os poderes de Deus, eu vejo
de uma outra maneira. Hoje, os crentes que estão aqui, os cristãos, se você fosse Deus por um dia e visse o mundo que você criou, o mundo que você ama, que foi capaz de dar o único filho que tinha para morrer nessa terra, para poder salvar a mim e a você que somos pecadores, o que você faria com a terra? Aqui, ó, já fez até cara feia. Eu ia destruir todo mundo. Quem ia destruir a terra? Levanta a mão. Tem medo não, irmão? Lá que você é mentiroso, levanta a mão. Quem ia perdoar o mundo inteiro? Levanta a mão. Vamos ver. Mas quem ia chorar como Deus chora todos os dias? Levanta a mão. É essa pergunta que me preocupa aqui hoje. Porque aqueles que choram com Deus, essa é a motivação deles: fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Mateus 6,33, deixa aberto aí, não precisa ler agora não, olhe para mim. Já vou encerrar. Vou ensinar vocês a fazer direito, vocês fazem tudo errado. Quando o pastor falar assim, já eu vou encerrar, vocês fazem, é só não é aleluia não, é só Então, eu já vou encerrar. Isso. Mas olhe para mim. Deu lag aí, tio? Olhe para mim. Nós falamos de alguns homens de Deus aqui agora há pouco, que foram capazes de sair do seu conforto, de sair daquilo que nós chamamos de estabilidade, para poder viver algo desafiador na sua vida, para viver o desconhecido e cumprir a vontade de Deus. E aí eu perguntei aos irmãos, qual é a motivação deles? A motivação deles é justamente 6:33 do livro de Mateus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito pouco perto desse texto. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3. Mas buscai. Irmãos, corrija a sua motivação, corrija aquilo que te faz entrar daquela porta para cá, corrija aquilo que te faz entrar numa casa e fazer uma célula, corrija a motivação que você tem de ganhar alguém para Jesus, porque se a sua motivação não estiver alinhada dentro da palavra de Deus, em sempre estar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, irmãos, todas as outras coisas estarão erradas, porque a nossa motivação primeiro tem que ser o reino de Deus. Quem me entende, diga amém. Sabe por quê eu estou aqui até hoje, depois de tantos desafios, sabendo que muitos outros piores virão? É porque a minha motivação vem da palavra de Deus. Eu não preciso de ninguém para levantar minha autoestima, eu só preciso da palavra de Deus. Uma vez eu estava orando perto de um pastor, compartilhei isso com o pessoal esses dias, e eu fiz questão de chegar pertinho dele assim, só para ouvir a oração dele. E a oração dele era bem assim: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe das minhas necessidades,
O Senhor conhece as intenções verdadeiras do meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: a tua palavra me basta. Deus, me dá a sua palavra, porque se eu tiver a sua palavra, eu não preciso de mais nada, pois só a tua palavra me basta. Você quer motivação para vencer? A palavra do Senhor te basta. Você quer motivação para ser curado? A palavra do Senhor te basta. Você quer motivação para algo na sua vida, para vencer os desafios da sua vida? A palavra de Deus te basta. Para mim, o reino do meu Senhor vem em primeiro lugar. E eu garanto para vocês, Deus tem acrescentado na minha vida. Nós cremos num crescimento da igreja. Nós cremos que Deus vai trazer um romper sobrenatural neste lugar. Mas se vocês realmente entenderem essa palavra, vocês não vão mais se contentar em passar um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês, um ano, sem que você leve pessoas com você para o reino de Deus. Eu quero tomar liberdade. Quero dizer para o Serginho, cadê o Serginho? Deve estar para lá. Ah, é o Serginho. Nossa, não está prestando atenção? Mas eu quero dizer para você, Serginho, você é um cara que tem unção de Deus para conquistar pessoas que eu ainda não tive a ousadia de conquistar. Nós temos prova disso. Deus vai te usar. Porque, me permita com liberdade, há quanto tempo eu sou amigo do Gilmário, mas hoje ele está aqui na igreja, mas você conseguiu trazê-lo e com a família toda aqui hoje. Às vezes, eu não vou alcançar as pessoas que você vai alcançar, mas se você tiver o mesmo coração que Deus tem me dado, você não vai ser só a ponte dessa pessoa conhecer a Cristo, mas você vai ser a ponte da transformação da vida dela. No dia que eu conheci o Fernando e a Rita, numa festa de aniversário, me permite? A minha motivação, desde quando eu vi vocês, eu vou dizer isso sem demagogia nenhuma, desde quando eu conheci vocês, eu não pensei comigo, eu vou levar eles para a igreja. Quando Deus me ministrou a mim, no meu coração, em relação a vocês, Deus falou assim: eu vou te usar para transformar a vida deles. E quando nós nos conhecemos, até o dia de hoje, Deus foi fazendo ligações que trouxe a Aline para perto de vocês, e essa transformação aconteceu. E hoje Deus ministrou no meu coração, hoje que eu falo, nesse novo tempo da vida de vocês, é que chegou a hora de vocês transformarem vidas de pessoas que estão lá fora. Vocês queriam assistir o filme Quarto de Guerra hoje? Então recebe a mensagem aí que o filme fala. Lá no filme, a mensagem é: não pregue o evangelho, transforme vidas através do evangelho. Esse é o maior diferencial de uma igreja vencedora. Porque pregar o evangelho, até jumento pode pregar se Deus quiser, mas para transformar, tem que ser aqueles que têm o coração aqui, ó, motivados na palavra de Deus. Nesta noite, quantos aqui querem corrigir a sua motivação e dizer: Deus, que a minha motivação seja a tua palavra, que a minha motivação seja o teu reino? Você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar no altar. Os ministros de louvor não precisam subir. Você pode subir no altar, pode se ajoelhar no altar. Só aumenta o teclado para mim. Deixa que ele aumenta aqui. Você pode se ajoelhar nesse altar. Você pode se ajoelhar onde você está. Você pode ficar de pé. Você pode fazer qualquer coisa, mas que você faça algo que diga para Deus: Deus, eu quero corrigir a minha motivação.
Deus, eu quero corrigir a minha motivação aqui nessa noite. Que a minha motivação seja a Tua palavra. Que a minha motivação seja buscar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua justiça, Senhor. Mas ore alto, irmão, porque aquelas pessoas que querem realmente ter o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem que orar alto, para que o mundo ouça a sua oração. Porque você tem que ser uma testemunha viva, não só diante de Deus, mas você também tem que ser uma testemunha viva diante dos homens. Não espere que eu ore por você, porque é uma situação que você tem que fazer, você e Deus.